So every single day I just wanna be a say, yeah. I'm so lucky, lucky, I'm so lucky, lucky, I so lucky, lucky, I so lucky, lucky, to be yourself. Salve Lux Maxer. Vamos para um vídeo de react, obedecendo aí as normas do canal, um vídeo aí ensinando, outro vídeo reagindo. E hoje nós vamos reagir a um vídeo falando que, sim, a aparência importa, mas será que importa mesmo? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Eu vou falar meio estranho, porque eu coloquei nada mais nada menos que uma placa, a dentista, a doutora, eu tenho mordido aqui, né? E esse lado meu tá cruzado, né? Ele tá cruzado, tá errado. E aí ela colocou uma placa para levantar, ela colocou uma placa maior aqui, quando eu mordo bate aqui e os dentes daqui acabam não batendo, e isso agiliza a movimentação do dente e vai facilitar aí a minha melhora. Portanto, vamos aí reagir ao vídeo. O nome do canal aqui é o Looplock. E teve um mano lá aí que eu reagi e ele me notou, ele foi lá, comentou no meu vídeo tudo. E vamos reagir esse aqui agora, um vídeo interessante. Mais importante do que ser é parecer. Essa frase atribuída a Maquiavel demonstra bastante como funciona a nossa geração. Isso aqui é real, tá? Já tô começando aqui. Isso aqui é real, esse negócio do é melhor parecer do que ser. Tem até um mano aí que ele, não sei, ele é do marketing digital e o conteúdo dele é parecendo rico em 3 passos. Ele é calvo, aí ele mostra lá ele comprando tal coisa, usando preenchimento no bíceps, coisas desse gênero. É interessante. Aparência nunca foi tão importante nesse mundo que a gente vive, em que as redes sociais são basicamente todo o assunto que um jovem tem a dizer com o outro. Essas pessoas da minha idade, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, estão morando aqui nesse mundo virtual. Tudo que elas conhecem, tudo que elas sabem tá aqui. É muito difícil de encontrar alguém que conhece algum fato aleatório que não tenha visto em algum shorts ou coisa do tipo. As pessoas estão moldadas através das redes sociais. Postinhos bonitos em... Tá, isso aqui é real, tá? Deixa eu ver um fato interessante que eu não tenha visto no Shorts nem no TikTok. Olha, um fato interessante é que você consegue achar a raiz de uma função achando um ponto intermediário e saindo e encontrando intervalos em que cada vez mais vai se aproximando do ponto em que a função troca de sinal, porque quando ela troca de sinal, obrigatoriamente ela tem que ter pelo menos uma raiz. Tá, é um fato interessante que eu aprendi, não foi no TikTok, tá? Foi na minha faculdade. Danças ou patrocínios conseguem ganhar em 30 segundos mais do que os nossos pais em 6 meses. Porque chega a ser brutal a maneira como as coisas funcionam. Parece ser milimetricamente calculado para dar apoio para essas pessoas, para incentivar o poder da aparência. Pensa bem, as empresas precisam divulgar beleza, primitivamente indica aparentar ser uma pessoa saudável. Isso daí é real, né? Ele vai falar ter feito ralo. E é o seguinte, esse negócio se você não vende, você é o produto. Então, no YouTube mesmo, você é o produto, tá? Então, você tá assistindo o vídeo, ou você tá entretendo, e as empresas, tudo que existe visualização, tudo que existe plateia, existe algo a ser comercializado. Então, o que as empresas querem é que você veja elas, você compre o produto delas, aonde tem pessoas concentradas, como YouTube, TikTok, Instagram, tem empresas, porque eles querem fazer marketing, porque assim vai gerando vendas. A relação que o cérebro faz devido à cultura e até mesmo à biologia, com olhos claros serem limpeza ou traços finos indicarem jovialidade. Neotenia. A estética é a maior das armadilhas humanas, porque ela pode nos prender a preconceitos, a mentiras. Só que por nossa capacidade ilimitada de entender padrões, a gente pode acabar nos convencendo de que coisas são fodas só por parecerem ser. Em 1920, o psicólogo Thorndike pediu que oficiais militares avaliassem soldados subordinados em diferentes qualidades, como inteligência, aparência física, liderança, confiabilidade, entre outros. Ele queria saber se uma característica positiva, como a aparência física, influenciaria a nota que os soldados recebiam em outras qualidades que não tinham nada a ver com isso. Quando um oficial achava que um soldado era fisicamente atraente ou simpático, ele também tendia a dar notas mais altas em todas as outras características, como inteligência, obediência e liderança. O mesmo aconteceu ao contrário. Se a primeira impressão era negativa, as notas em outras áreas também eram baixas, mesmo sem relação real entre as qualidades avaliadas. Interessante. Eu já tive amigos
digo, tipo, alto, com frame insano e loiro, branco. O cara era muito educado. Eu até entendo. Geralmente quando a gente vê uma pessoa bonita, a gente remete a pessoa a ser filho de uma família rica. E, consequência disso, teve uma boa educação, escola particular, todas essas coisas. Basicamente, a aparência consegue realçar as coisas boas de alguém e abafar as coisas ruins. Também altera a perspectiva que a gente tem sobre algumas características da pessoa. Sim, dá a impressão de sujo. Existe o modo em que você fica sujo. A pessoa olha pra você e você tá sujo. Não fazer sobrancelha, não fazer barba, e enfim, não arrumar o cabelo, deixar o cabelo desidratado. Todas essas coisas, não ter uma boa vestimenta, tudo isso conta como a aparência de sujo, né? Disso, as redes sociais tentam aquele mesmo método, efeito capricho, sabe? Que é colocar adolescentezinhos bonitinhos, fanboyzinhos, falando coisas bonitinhas pras garotas. Outras empresas de entretenimento também repararam nisso, não só as que trabalham com seres humanos reais. Os animes apelam muito para esse tipo de público que liga muito a aparência a desejos carnais, sexuais, românticos. E aí vocês estão ligados, né? O brasileiro médio fica olhando o carinha com queixo de online, cute e os caralhos aquáticos, e ele se olha e vê que ele é só um bucha com a skin do governo e fica muito triste. Há uma paranoia entre os homens em tentar parecer esses caras que a galera chama de mogadores. E isso entra na... Sinceramente, a questão, tipo, a minha questão não é de parecer essas pessoas aí, esses mogadores em questão, que são os mais famosos, o Jordan Barrett, o Chico, deixa eu ver outra. Eu gosto do Vitor Basso também, o Arbosian, todos esses modelos, Sinopry, eles realmente têm faces extremamente bonitas e com traços faciais muito escassos, né? Tipo assim, é top 1% da população. Só que, tipo, não tem como as pessoas se parecerem com eles, porque tem algo que se chama fenótipo. Eu tenho que fazer um vídeo em relação a fenótipo direitinho para te informar sobre isso. É um ponto do LuxMax aí, do iceberg, que, tipo assim, quando você vai se aprofundando, você vê que nem tudo é skincare. Quando você vê o fenótipo, você vê que, tipo, não tem como você parecer um cara que nasceu na Austrália. Eu não lembro onde o Barrett nasceu, mas se não me engano foi ali, australiano. Sei que foi na Europa, tá? Ele é europeu e o fenótipo dele já conta com o olho. Tipo, um olho com a inclinação positiva. Já conta, tipo, com muitas coisas, tá ligado? Ele já nasceu predestinado àquilo, se assim eu posso dizer. Enquanto nós, afegões médios, não, a gente nasceu com o fenótipo todo lascado, miscigenados. O que nós podemos fazer é observar cada um de nós e achar traços que vão ficar harmônicos em nosso rosto, né? E como você sabe disso, se você não tem nenhum contato, você não sabe, se é novo no LuxMax e você precisa de contato com especialistas que realmente estão há muito tempo nesse nicho, nesse mundo, existem eu, João Luz, Toledox e enfim, outros muitos criadores que podem te ajudar. E, enfim, se você tem interesse, pô, Léo, eu quero ser analisado por você, quero ver as características do meu rosto que eu posso melhorar, pra ser assertivo. Então, cara, grupo na descrição, só você pagar ali a mensalidade e você tem acesso a mim totalmente. Mas o que eu quero dizer, não, eu não quero te vender. Claro que eu quero te vender, isso é bom. Mas o que eu quero te informar é que não tem como nós sermos semelhantes a eles em tudo, tá ligado? Tem como a gente ter uma ideia do que é o ideal e melhorar em nós mesmos. Opa. Cabeça dos moleque. As paranoias hoje em dia são uma excelente fonte de dinheiro, porque eu nunca vi nenhuma mulher exigir um cara mogador, um cara shed, um cara sigma. Só que tipo, a mulher não vai exigir um cara shed, cara. A mulher não faz ideia do que é shed. A mulher não faz ideia de quase nada. Só que ela age da maneira que nós sabemos, porque o homem, ele é observador e racional. O homem, ele observa e ele sabe o que acontece. A mulher nega. A mulher, ela vai negar aquilo. Se você falar pra uma mulher que a aparência importa, ela vai falar que não importa. E ela vai mostrar o namorado dela de 1,90, de olhos cerrados, de glabela proeminente e de mandíbula forte. É assim que as coisas funcionam. Você fala que não importa um cara, não importa um shed de 1,90, mas se você chegar com 1,60 e, enfim, até 1,70, que é a minha altura, e tentar ter algo real com uma mulher, bem-vindo ao mundo real, cara. Você vai ver que realmente elas
elas exigem isso. E, tipo assim, tem mulheres que, meu amigo, elas botam, tipo, deixam estampado na cara. Principalmente rede social, é o habitat ali em que existem muitas mulheres que expressam sua opinião e exigem muita coisa de um homem. E o pior de tudo é que a classificação de beleza delas não é nada alta. Nada. Mas a exigência é grande. Isso se chama hipergamia. Bombado de 2,80 m. Mas isso entra na cabeça dos moleques, os moleques ficam como? Eu tenho que ser assim ou não vale a pena viver? Aí eles... É tipo, pra mim, não é que colocaram na minha cabeça que eu vivi, tá ligado? Tem um colega do meu trabalho que ele também é assim. Ele tem 1,60... Eu tenho 1,71, ele tem 1,68, 1,67, sabe? E ele fala, tipo... Outro colega de trabalho responde ele, cara, isso não tem nada a ver. E ele fala, mano... Eu, no Tinder, a garota fala comigo e aí ela pergunta a minha altura e eu falo, não vou te dizer porque senão você vai parar de falar comigo. E ela fala, não vou não. Eu falo que eu tenho 1,68, ela para na hora. É bem brutal, pessoal. Se você não tancar, meu amigo... ficam fazendo aqueles bagulho lá do Lux Maxim, fica batendo martelinho no queixo pra criar calcificações e tentar deixar o queixo bonito, passando pó de beterraba na perna pra crescer ou sei lá, mano. Eu não culpo ninguém, o cenário que a gente vive é de competição. Mesmo que a competição não exista, ela é facilmente fingida. Não parece que existe uma competição mesmo, em que você tem que ser simplesmente o mais lindo do planeta pra conseguir merecer ser amado. Realmente não existe. Só que o Lux Maxim em si, as pessoas que praticam Lux Maxim, elas querem algo que não conseguem ter. Eu quero algo que eu não consigo ter. A gente quer ter o que as pessoas têm, o que esses modelos têm, que é a sensação de ver eles, de verem eles e terem a sensação de que não é real aquilo. A busca incessante do Lux Maxer médio é dele chegar a um estágio de que as pessoas do círculo social dele, à volta dele, olhem pra ele e falem, cara, você não é real, a sua beleza não é real, você é muito bonito, tá ligado? De uma garota chegar e ficar sem jeito na frente dele. Eu consegui já fazer uma vez, acho que na minha vida, de uma garota ficar sem jeito ao falar comigo. E sempre é adolescente, nunca é garotas da nossa idade. Até porque garotas da nossa idade, elas já sabem o poder delas, enfim. Só que essa é a questão, sabe? A gente quer alcançar algo que é triste. Mas é muito fácil convencer as pessoas de que essas dá facilmente pra se perder nesse caminho. Quase tudo hoje em dia é competição. E falando sobre aparência e sobre perspectivas erradas, as mulheres andam sofrendo muito mais em relação a isso. A questão da aparência... Cara, não fala isso, cara. Não fala que a mulher sofre mais do que nós, cara. Não fala isso, cara. Mesmo sendo bonitas ou até tendo uma aparência mediana, é algo que afeta muito mais as mulheres. A gente sabe por quê. Um deles... Mulher, pessoal. Não importa, cara. Não importa, cara. A aparência, não importa o nível de beleza. Me desculpem aí pelo bonobinho aqui. Não importa, cara. Pode ser... Existem o termo, né? Existem os termos sub 5, que é o cara que é o leão sub 5. Ele é uma beleza abaixo da média. E existe o termo back, que é uma normal também. Cara... Um sub 5 ele vai sofrer muito mais do que uma back, entende? Se você pegar um cara sub 5 e transformar ele numa mulher, ele vai ter mais oportunidade no mundo sendo mulher. Principalmente é que as mulheres são ensinadas muito mais a se importar com a aparência, tanto porque os homens se importam muito com a aparência delas, muito mais do que a própria personalidade, o que seria ao contrário para as mulheres. Mas o que acontece mesmo é que eu acredito, tá? Minha opinião, posso estar errado. Eu acredito que é mais fácil convencer as mulheres de que elas são feias e é mais fácil convencer elas a comprarem produtos de beleza. Não por biologia, mas sim por cultura. Elas já compravam produtos de beleza antes da mídia aparecer, então por que não reforçar mais ainda que elas são feias, horríveis e que elas precisam se sentirem lindas pra não fazerem algo horrível com a própria vida? Não vamos fazer capitalismo clássico. Eu não sou comunista, tá? Tipo. Diz que 188 se você precisa de ajuda. E é isso. A gente olha e pensa, putz, isso daqui é bonito, putz, isso daqui é feio. Mas a gente precisa de contexto pra entender por que as coisas... Uma explicação disso é a neotenia, tá? A neotenia é a base do que a gente vê, do que o ser humano assemelha à beleza. São coisas que, tipo assim, se você se aprofundar, você vai ver que o bagulho é muito... O buraco é muito mais embaixo, tá? E não é qualquer pessoa que consegue realmente ouvir sobre isso e ficar quietinha e só aceitar. Muita gente gosta de se vitimizar. E é a realidade, mano. O ser humano, ele nasceu no pecado. O ser humano, ele é um desgraçado. É essa palavra mesmo.
Cristo, pela sua misericórdia, ele nos ajuda a melhorar, ele nos ajuda com sua graça. Mas o ser humano, cara, é horrível, são velho. feias e bonitas. Eu já vi um comentário de um cara bem bucha falando que se é necessário Cara bem explicar bucha. porque algo é bonito, Solista. essa coisa não é bonita. Sendo que pra maioria das coisas que a gente acha bonita, a gente precisou de algum contexto. Alguém nos explicou um jeito específico de entender o mundo, então encontrar quais objetos e quais pessoas possuem uma característica física harmônica a esse contexto que foi nos entregue. Apesar de ser muito importante o contexto cultural, social, temporal, que uma Realmente, essa coisa cultural, né? Se você aqui no BR, você é BRzinho médio, e vê uma garota com 30 molas no pescoço, você vai achar aquilo horrível. A não ser que você seja viciado em pornô, né? E você vai querer, sei lá, transar com ela e ver como o pescoço dela funcionaria no sexo. Tem isso, eu já passei por isso, eu já tô liberto pra glória de Cristo. Mas tirando isso, tirando o fato aí de você ser um viciadinho médio, se você for um BR médio, você não vai achar legal, tá? Você não vai achar bonito, nem nada do gênero. Você vai achar bonito aquela mulher que tem um pescocinho ali com uma correntezinha, toda delicadinha, cheirosinha. E tipo assim, lá no canto lá da China, eles acham maneiraço a mulher com 30 molas no pescoço, tá ligado? A pessoa nasceu e se desenvolveu. O pessoal usa isso pra invalidar a questão de beleza, né? Que é um padrão, não é um padrão relativo. Tem algumas características que são inatas de todo ser humano. Então eu vou listar algumas aqui pra vocês, mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que isso que eu tô passando aqui não é o consenso acadêmico. Até hoje a gente não sabe se encontrar beleza nas coisas é algo inato do ser humano, mas eu acredito que seja uma versão híbrida dessas duas coisas, sabe? E existem essas características aqui que eu vou passar agora, que eu acredito que todas as culturas... O Blood vai passar usam de base características. pra dizer se algo é bonito ou não. Ele vai Vamos lá. realmente deixar um Simetria padrão. e proporção. A preferência por rostos e formas simétricas é uma característica Interessante. inata, observada até em bebês, pois a simetria está associada à saúde, fertilidade e segurança, sinais importantes para a sobrevivência e a reprodução. A razão áurea, presente na natureza, também influencia nossa percepção de harmonia e beleza. É algo que o nosso cérebro utiliza para encontrar harmonia nas características físicas de algum objeto. Reconhecimento de padrões. O cérebro humano é programado para identificar padrões, o que facilita a apreciação da beleza em elementos naturais e artísticos, mesmo que inconscientemente. Resposta emocional e cognitiva. A experiência Lembrando, da beleza tá? envolve sentimentos. Quando, tipo assim, tem tudo isso que ele tá falando, ele vai falar muito mais características. E, tipo assim, o ser humano tem essa tendência. Então, quando uma mulher, ela vai totalmente contra isso, geralmente ela é maluca, tá? Geralmente ela tem problemas psicológicos, ela não tem pai, ela não tem mãe. E acaba que ela... Não sei, cara, ela tem bipolaridade, ela tem aquele problema, né, que é... Eu até esqueci o nome, a borderline, né, geralmente é uma mulher que você vê uma mulher muito bonita com um cara muito, muito feio, é porque, sei lá, ela foi muito traída por shads, teve insegurança, que é um carinha ali que é acessível e não tem nenhuma no pé, que não tem perigo de trair, ou então ela tem problemas familiares. Sentimento de admiração, reverência e elevação, o que conecta o indivíduo a algo maior do que ele mesmo, seja na natureza, na arte ou na excelência moral e social. A apreciação da excelência. Os humanos têm a capacidade inata de reconhecer e valorizar talentos, virtudes e atos de bondade, o que também gera uma resposta emocional positiva e inspiradora. A ativação cerebral do prazer. A exposição à beleza ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e recompensa, reforçando a atração natural pelo belo. O cérebro se Mas, cara, isso é muito real, tá ligado? Eu já presenciei, eu já tive essa experiência, sabe? Uma pessoa bonita, você te deixa, tipo, sem reação, tá ligado? Te deixa nervoso ao conversar com ela, dá vontade de ficar só olhando pra ela, e tipo, e é brutal a gente pensar que nós queremos isso, tá ligado? E não vamos conseguir. Ver coisas bonitas, o que aumenta a nossa capacidade de perceber coisas bonitas, o que nos torna apreciadores da beleza cada vez mais experientes. Eu quero a minha felicidade de volta. Mas se beleza se resumisse a isso, tudo que fosse arte want my seria só happiness objetos que fossem back. matematicamente harmônicos. Eu vou te explicar basicamente como as coisas funcionam. Primeiramente, a internet possibilitou com que você visse pessoas que vivem vidas completamente diferentes das suas, te possibilitando algo inevitável de toda forma de vida que tenta evoluir socialmente, que é a comparação. No nosso caso, a gente tem a comparação como uma forma de começar um método dedutivo. Primeiramente, você repara que uma pessoa é melhor que você
você em alguma coisa. Depois você se pergunta, por que essa pessoa é melhor do que eu e como faz pra ser que nem ela? Na verdade, como faz pra ser melhor do que ela? Até porque, por que tentar ser que nem ela se você pode tentar ser melhor? Independente de qual lado se aprisionou pela aparência das pessoas primeiro, é fato que o público feminino é muito mais fiel a essas ideias e aparências que pessoas e objetos possuem. Tem muito mais mulher que vai defender o cara bonito que canta ou o cara bonito que faz videozinhos do que homem que vai defender a mulher bonita que faz qualquer coisa. Não tô dizendo de defender, de dar uma surra em que reclamar, mas de defender, de tá lá, de apoiar, de fazer várias justificativas caso aquela pessoa fale alguma bosta. Assim nasceu a gênese da internet, através de caras muito bonitos fazendo coisas de caras bonitos. Eu só sei que ter tanta gente bonita fazendo tanta coisa normalizou muita coisa. Obrigado, Selbit, por introduzir o RPG sendo um cara bonito. Olha o tamanho dessa porra! Assim nasceram os primeiros públicos voltados à aparência. Esse público amadureceu. Então, aconteceu uma coisa interessante na internet. Aquele público mais jovem que estava disposto a... Ele disse uma observação interessante. Um cara bonito chegar e introduzir, né, calcitar um assunto e, tipo, todos receberem de braços abertos, mas, tipo assim, é porque ele é bonito, saca? Se você, nerdzinho, calvo, tentar, não vai dar o mesmo resultado. Você não tem olho cinza, você não tem heterocromia. Pra descobrir coisas um pouco mais picantes. Os homens mais bonitinhos conseguiam seu público feminino que não necessitava que eles mostrassem o tanquinho deles ou o vergalhão. Já as mulheres que conquistaram seu público masculino através de sua aparência perceberam que poderiam ganhar cada vez mais se mostrassem cada vez mais o corpo. Então nasceram as cosplayers, que você sabe por que fazem cosplay. E assim, para uma juventude que passou a vida inteira aprendendo as coisas através do que elas parecem ser, através do que as telas mostram e através do que as pessoas que estão segurando as câmeras querem mostrar, corpo e rosto se tornaram mais relevantes do que coração e alma. A mídia deu muito Mas, cara, espaço olha, sinceramente, minha humilde opinião, você mostrar o rosto não é tão pior quando você mostrar o corpo, tá? Mostrar o corpo é chato, é paia, tá ligado? Eu mostrei meu corpo já na internet, na minha área de incel, e muito homossexual, vira e mexe parecia mulheres taradas, e tipo, o rosto não é a mesma coisa, saca? O rosto é tipo algo mais, tá, você, mas também não é em tom de biscoito. Eu tô mostrando meu rosto porque eu evoluí. Entende? É tudo uma questão de contexto. Mas só que com academia, com o corpo, não tem como, por mais que você queira. Você tem uma intenção boa, você fala, não, eu tô mostrando meu corpo porque é a intenção de evoluir. Eu evoluí, quero mostrar meu corpo. Cara, vai parecer muito homossexual. Muito homossexual. E vai parecer mulher tarada. Então, tipo assim, é melhor você ter uma transformação de rosto. Você não vai receber tanta procura assim em relação ao corpo, saca? Pessoas bonitas, mulheres lindas, caras maravilhosos. E as pessoas começaram a reparar que tem gente assim pra caralho. Alguns se comparavam a essas pessoas, outros queriam ter elas. Então eles começaram a se perguntar, como que faz? Como que consegue chegar nesse patamar? Como faz pra ser essas pessoas? Mas isso não foi da noite pro dia. Há uma necessidade de criar paranoia na cabeça das pessoas. Fazer elas pensarem que se elas não forem bonitas, elas nunca serão amadas. Digital Dizer que a mulher Circles. precisava ser recatada e precisava vestir tais roupas e tais penteados, precisava ter em seus cabelos para então conseguir casar e ser muito feliz. A Que diferença isso, mano? é que antes essas mentiras eram contadas para obter ordem, para que as pessoas não ficassem malucas fazendo o que quiserem da vida, e sim se regrassem em caixinhas que as mantivessem felizes, ou pelo menos as fizessem sentir que estavam felizes. Agora não, agora é tudo por dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Existem vídeos que incentivam a paranoia, não porque incentivar a paranoia vai criar algum Esse cara parece o status quo Vinícius, maravilhoso, lá do TikTok. mas porque isso dá dinheiro. Porque se eu coloco alguma coisa grotesca na tela, A Bonis Max você vai no ficar crânio, preso. no Se eu coco. coloco um cara muito bonito e te convenço que você nunca vai ser que nem esse cara, você vai ficar preso ao vídeo, você vai ficar indignado, você vai pensar sobre ele, você vai mandar esse vídeo para outras pessoas. Você está alimentando várias correntes
antes, tendo um pensamento derrotista, pensando que it's over, acabou pro beta. Mas não É isso que só sobra pro está beta. dando dinheiro sendo derrotista, como também tá dando dinheiro se você for esperançoso, comprando aqueles cursos de passar babosa na cara, esperma de atum, dar batidinhas no seu queixo. A competição é maluca e agressiva. E assim como é feito com as mulheres... Sim, tá, eu vendo. Aí no link da minha descrição vai ter meu e-book que vai não te ensinar a ser bonito, né? Não te prometo um rosto bonito, não te prometo sua mudança. Eu só tô te vendendo o que eu fiz, tá? Pra ter a minha transformação. Eu tô mostrando ali o que eu fiz pra secar meu rosto, o que eu fiz pra ter barba, o que eu fiz pra ter um cabelo bom, tudo isso. Em paranoias A honestidade não conta necessita muito. ter, tipo, coisas que ninguém realmente se importa, só, sei lá, outras mulheres muito invejosas. Acontece com os homens. Eu duvido que haja alguma mulher que só vai conversar com caras que tem uma jawline do tamanho de um navio de cruzeiro, porra. Quero Mas minha aí, cara, grana. ela pode até conversar com você, mas você não quer que ela tente primeiro com um cara muito foda e depois fique com você, Betinha da Silva. Mas aí, cara, você não já É tenso essa parada de, tipo assim, ficar primeiro com o Shed. Mas, tipo assim, ser a primeira opção é algo desvantajoso, tá? Só que, ao mesmo tempo, você ser a segunda opção, sendo que a primeira opção foi um cara Shed, te lasca, mano. Porque, tipo assim, a garota vai ter uma régua. Ela vai ter inúmeras exigências, tá ligado? E você vai ter que meio que suprir todas elas, se quiser algo saudável. De vez em quando, beber mais água, sei lá, dormir no horário certo. Você não já tentou fazer o básico, não? Ou você prefere só ficar no It's Over, acabou por beta? Brutão, acabou pro beta. Porque não existe tanto cara You're trying to mock me, fudidamente but you're not lindo one desse man. jeito. E dos vários que existem, são poucos que vão ser pessoas interessantes. Porque a beleza tem um ponto fraco muito foda. Quando uma pessoa é muito bonita, ela provavelmente não vai se importar em ser uma pessoa muito interessante. O que é maravilhoso pra você, que pode ser horrível, pode ter uma skin do governo, mas você é um cara interessante, muito provavelmente. Esse Porque mano aí, quando a gente não consegue se ele já entrou em contato comigo, sabiam? Pra entrar lá no Discord dele e criar conteúdo. Ele ia ganhar em dólar, mas acabou que não deu pra frente. My face when bonus maxing was a thing. Completar pela aparência e pelos elogios, a gente se completa trancado no quarto fazendo vídeo de filosofia. E assistindo também, né? Assistindo. Mas eu sei que o Bud fala sobre filosofia. É muitas É o vezes Manlet. associado a ser uma pessoa boa. Inclusive, a palavra belo vem de buenos, que significa bom. Tanto que São Tomás de Aquino associava a beleza à bondade, como se as duas coisas fossem a mesma coisa. Inclusive, nessa época, a filosofia, na área da ética e da estética, não havia diferença. Mas hoje em dia, a gente pode ser sincero com nós mesmos e dizer: tem gente que é muito bonita, mas muito pau no cu. É muito mais válido. Sim, isso é real. É difícil E o problema é que, tipo, a beleza invalida, tá ligado? Se uma garota vai com um cara que é muito bonito, mas ele é muito arrogante, merda, faz bullying com outras pessoas no colégio, a garota no máximo vai falar: para com isso, e depois vai continuar com ele, sabe? É tipo, literalmente, não é paródia, né? Mas os filmes americanos, né? Vê se a garota lá que ficava com o troglodita lá do colégio, ela se afastava dele. Não, cara, ela só falava para e continuava, tá ligado? É duro, mas é real, mano. O beta acabou pro beta. Só não foi parar nesse mundo em que a aparência vale mais do que qualquer coisa. Jode. Então não dá pra dizer que essas pessoas são justas. Bods Basic. É tipo você ser muito feio e falar Eu que assisti Bods quem é Basic, fiel mesmo o Core, Neymar, zerar. Ele poderia ter traído a esposa 9 bilhões de vezes, mas só traiu uma vez. Um 5, Brabo. um bagulho assim. Enfim, aperta o Futebol play, pio. Neymar. Viver de aparência é muito foda, né? Dá bastante dinheiro pras pessoas. Faz nós, trabalhadores honestos, como se eu trabalhasse, tá ligado? Deixa eu contar, tô trabalhando, eu sou TikToker. Cara, eu acompanho aquela treta todinha do Haluca Pio. Que merda, Vou mano. te propor um bagulho, vou te propor uma coisa. Espero que você consiga cumprir ela. Se não, tudo bem, eu sei que é difícil. Mas tente sim desintoxicar um pouco disso. Saia das redes sociais e vá conversar com pessoas de verdade. Tente encontrar pessoas que também não entram muito nas redes sociais. Tente encontrar gente que consegue entender o visual real das coisas. Entende? Chega naquela pessoa que você tá afim e pensa: olha, pare de comparar os homens ao seu redor com o Robert Pattinson. A gente mora no interior do Maranhão. Se contenta comigo aqui. Sou um homem trabalhador. E me conta aí o que aconteceu, beleza? Quero ver se isso vai dar certo. Mas assim, o cenário nos prende a acreditar que temos que ser pessoas muito lindas, com pessoas muito lindas. Mas você vai estar só se mostrando pra, sei lá, alguém. E essa pessoa provavelmente só vai sentir inveja
inveja de você. E talvez sentir inveja não seja realizador ou coisa do tipo. É difícil colocar isso na nossa cabeça, porque tudo parece um eterno cope, sabe? Tudo parece dizer que você vai ser derrotado e precisa... Olha, eu vou dar minha sincera opinião aqui. Meus parabéns aí pro mano por ele ter falado pra você dar um tempo da net. E é até um conselho que eu dou. Se é legal a trajetória do Lux Maxim, você tá melhorando, começou a perder a cabeça, cara, para aí, vai viver, vai se especializar em algo, vai estudar algo, fazer uma faculdade, trabalhar. E você vai ver que, tipo assim, muita coisa realmente não se encaixa, mas muita coisa é real, tá ligado? Tem muita coisa que infelizmente é verdade, cara. Eu queria te dizer que tudo é mentira, mas não é, tá ligado? Porque eu vivo, porque eu passo, sabe? Eu passo, talvez você também. E você sabe que muitas coisas são reais. Mas tipo assim, cara, o que importa mesmo, sabe? Deus te ama, tá ligado? Sua família te ama. E tipo, tem muita coisa a fazer, a não ser querer um rostinho bonito pra causar algo no gênero oposto, tá? Tem muita coisa a viver, tem muita coisa a ganhar. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais realizado se você buscar essas coisas, né? Essas coisas que não se perdem, não se prendem ao supérfluo, não se prendem a algo insípido, mas é algo mais profundo, tá? E eu concordo simplesmente com o que ele tá falando aqui, com o que o Looplock tá falando. Simplesmente aceitar isso. E parece sim que Exato, se a você aceitação largar essa é a melhor paranoia, opção. você não vai conquistar as coisas. E o mudar cara que ficou pensando nisso vai. E aí dentro ele vai dessa realizar realidade. os sonhos dele ou qualquer coisa do tipo. Enfim, por mais ambicioso e egoísta que sejam suas realizações, tipo, enganar uma pá de velho com PDF feito por IA pra conquistar a sua holandesa dos sonhos, eu espero que você não se prenda ao que as coisas parecem ser, porque lá no topo pode ser que não tenha nada de especial, pode ser que você ser uma pessoa muito bonita não signifique porra nenhuma no fim, porque a gente se acostuma, sabe? Não vi nenhum bilionário que todo dia é muito feliz e alegre, até mesmo os que menos trabalham conseguem se acostumar com trabalhar pouco e ficam depressivos e ansiosos, porque o sofrimento nos persegue, simplesmente a ânsia de ter e o tédio de possuir, é sempre assim. Não se preocupa muito com a aparência não, tá? Se você se preocupar com a aparência, só vai se importar com quem se importa com a aparência também. A estética por si só atrai quem sente prazer unicamente pela estética. Mas existem coisas que transcendem isso. A arte pode ser sim só por aparência, ela só precisa ser bonita e ter talvez um contexto interessante, mas pessoas não. E você é muito mais do que essa skin do governo que todo mundo usa pra falar: olha só como a miscigenação é ruim, olha aqui, ó esse cara. Brincadeiras à parte, eu espero que você tenha entendido que eu quis passar. Perdão se eu não trouxe fontes fodas e científicas. Tranquilo, bro. A sua opinião em si, o que você tem a falar já foram muito importantes e acredito que já ajudou uma galera. Pessoal, vou me despedir aqui, o vídeo tá muito longo e eu penso seriamente em começar a fazer live aqui no YouTube, reagindo a vídeos, né? Porque aí eu posso fazer o corte depois da live e postar, né? Porque, tipo assim, esse vídeo mesmo eu vou cortar, não vou postar ele inteiro, né? Porque vai ficar entediante. Espero que tenham gostado do vídeo. Não perca a sua cabeça, tá? Dá um tempo da internet se for preciso, cara. Existe muita coisa melhor do que você procurar um rostinho bonito na internet, tá? E, enfim, na sua vida. Tamo junto.